Queridos, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Nessa noite temos por objetivo novamente, como sempre, né, queridos, de trazer novas orientações com relação às Sagradas Escrituras, desvendando segredos dentro dos textos sagrados, para evitar que venhamos fazer lançar palavras equivocadas com relação a alguns textos. Nós temos por objetivo trazer um melhor esclarecimento das Sagradas Escrituras, sem usar grandes argumentos. Nós não precisamos disso, irmãos. A palavra de Jesus é simples, sua palavra. Nós temos por objetivo aprofundar aquilo que é simples e, de uma certa forma, simplificar aquilo que é profundo. De uma certa forma rápida e direta, trazer segredos que, em alguns momentos, dizem equivocadamente, trazendo assim aplicações equivocadas. Nessa noite nós queremos utilizar um novo texto das Sagradas Escrituras, que em muitas ministrações se ouvem por aí e que de algumas certas formas doem os nossos ouvidos. Então, vamos lá para o texto dessa noite. O texto dessa noite é Isaías, capítulo de número 6. Esse texto é bem conhecido, com certeza os irmãos já sabem até do que se trata o texto, ou imaginam. Mas vamos lá para ver o que as Sagradas Escrituras dizem. Mas eu já quero antes perguntar, porque a maioria dos nossos questionamentos é gerado em torno de dúvidas, é gerado em torno de questionamentos. Vamos lá. A pergunta é a seguinte: Isaías, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono após a morte de Uzias, ou Uzias ainda estava vivo quando ele viu? O que os irmãos acham? Vamos lá para esse texto. O texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as orlas, ou o seu séquito, ou o seu manto, enchiam todo o templo. Quantos de nós já não ouviram dizer quantos de nós, confesso, irmãos, que há tempos atrás até eu mesmo já cheguei a dizer, tudo isso por falta de esclarecimento das Sagradas Escrituras, por falta de analisar os devidos detalhes dela, de dizer que Isaías ele teve essa contemplação, essa visão do trono de Deus assentado em um alto e sublime trono, após a morte do rei Uzias. Porque ele estava desolado, ele estava triste, era o seu primo que tinha morrido, então ele estava triste, ele estava zangado. Quantos já não ouviram falar disso? Quantos? Eu já citei isso. Mas quando chegou o esclarecimento, precisamos trazer detalhes para os irmãos. Muitos vão dizer: Isaías ele teve um verdadeiro encontro com Deus quando ele morreu, quando seu primo morreu, quando seu primo Uzias morreu. Alguns ainda vão dizer em suas ministrações: quando perdemos alguma coisa de grande importância em nossa vida, é aí que encontramos com o Senhor. Muitos vão fazer algumas aplicações dizendo: quando nós não damos prioridade para o Senhor permite que percamos alguma coisa importante em nossa vida para a partir de então nos entregarmos verdadeiramente a Ele. Não é bem assim que o texto diz. Não é. O texto vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O que isso quer dizer, queridos e amados irmãos? Quer dizer que foi no ano que morreu o rei Uzias. Não foi depois da morte do rei Uzias, foi no ano. Então, antes de Uzias morrer, Isaías, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Foi antes de Uzias morrer. Mas por que havia essa necessidade de ele ver aquilo? Todos nós sabemos que Uzias ele tentou oferecer algo ao Senhor que não era responsabilidade dele fazer. Era o sacerdote que deveria oferecer o incenso, mas ele tenta oferecer, ele oferece, ele foi alertado antes, mas quando ele oferece, ele é cometido de lepra, porque isso não era permitido a ele. Sobre ele estava a unção de rei e não a unção de sacerdote. O que acontece? Acontece
que, como Deus não aprovou, ele foi acometido de lepra. A partir de então, ele foi viver isolado. Isolado. O trono ficou vazio. O rei está vivo, mas não pode exercer o cargo porque está com lepra. O trono está vazio. Isaías está preocupado porque o trono está vazio. Mas o Senhor faz algo interessante para Isaías. Isaías, olha aqui para cima. O trono da terra está vazio, mas o trono dos céus ainda tem um regente supremo, criador de todas as coisas. Aleluias! Isaías, ele teve essa contemplação antes de Uzias morrer. Antes de Uzias. E precisamos entender. Deus dá esse esclarecimento para Isaías, dizendo: Isaías, o reino da terra, o reino de Judá, ele pode até ter perdido o controle. Está indo de mal a pior. Mas o reino dos céus ainda continua intacto. A soberania de Deus é revelada a Isaías. Por quê? Porque dentro da soberania, Deus está mostrando para Isaías que ele, apesar que os reinos da terra percam controle, ele, o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele ainda tem controle sobre todas as coisas. Aí Isaías, além de ver o Senhor assentado em alto e sublime trono, está ouvindo o anjo dizendo: Kodesh, 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 Yahvé Sabaoth. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então olha só, os anjos lá em cima estão dizendo: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Aqui na terra, muitas vezes dizemos: é corrupto, é errado, é bandido, é ladrão, não presta, não vale nada. Mas nos céus precisamos olhar para lá e dizer: Ele é santo, Ele é santo, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele tem em suas mãos todo o poder. Tudo está em suas mãos, sob o controle. Tudo está sob seu controle. Entendamos, queridos e amados irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus em Cristo, irmãos, possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Se esse vídeo tem sido bênção em suas vidas, se esse esclarecimento com certeza está trazendo resultados sobre a vida de vocês, deixe o seu like, compartilhe, envie para os seus amigos. Amém? Deixe o seu comentário, é super importante. Deixe sua crítica, avalie. Que Deus em Cristo possa estar te abençoando. Em nome do Senhor Jesus Cristo.